E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, o que teremos hoje de história? Hoje teremos a atualização na playlist Sobrenatural. Essa história é bem bacana, ela é muito bonita, a Prota ela foi muito resiliente, ela procurou o que é melhor pra ela e pra filhinha, né? Eu espero que vocês gostem da história. E agora vamos falar sobre o vídeo de Apocalipse que eu postei sábado. Eu falei pra vocês que não dá visualização. O vídeo tá com, acho que tá com 3.000 visualizações. Gente, vídeo bonitinho, que a protagonista é totalmente louca, que o macho é totalmente devotado por ela, não dá visualização. O que vocês gostam? Vocês gostam do quê? Tiro, porrada e bomba, desgraça alheia. Eu não entendo, eu não entendo. Eu, sinceramente, eu prefiro... É? Eu, sinceramente, prefiro... Não pode mexer. Israel. Eu, sinceramente, prefiro histórias bonitinhas, doces, que a protagonista é amada pelo parceiro. E coisas tipo bruxa, lobisomem, vampiros. Eu adoro esse tipo de história. E o que eu percebi? Não dá visualização. O que dá visualização é desgraça, gente. É desgraça, sinceramente. Essas histórias de tiro, porrada e bomba, elas não entram na minha playlist, a minha top 10, né? Mas, infelizmente, eu tenho que postá-las. Por quê? Porque eu preciso de visualização para ter dinheiro. E sem dinheiro e sem visualização, não tenho dinheiro para sustentar meus filhinhos, né? Então, essa semana teremos bastante tiro, porrada e bomba. Tanto aqui como no outro canal. E no outro canal teremos também histórias de recomeço, tá? As histórias, elas não têm muita violência, porque eu também abomino histórias com muita violência. Eu tô até apagando umas que tem antigamente, que eu tinha postado. As que eu postei recente, eu vou apagando de pouquinho em pouquinho, porque eu não gosto, gente. Eu, sinceramente, me dá um tico-tico nervoso, uma raiva, um ódio pelo protagonista quando ele é muito fela da gaita. Mas eu estou apagando, tá? Pra quem veio procurar e não achou as histórias, foram deletadas. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus, um beijo. Tchau! A lei do clã proibia que uma fêmea viúva permanecesse sem um parceiro vinculado por mais de 3 anos. Quando esse período terminasse, o clã lhe designaria um novo companheiro masculino. Por 3 anos inteiros, deixei dica após dica de que queria que Ronan me aceitasse como sua companheira vinculada. Mas todas as vezes que ele saía da minha cama, agia como se nada tivesse acontecido e nunca tocava no assunto. Então, faltando apenas um dia para o prazo de 3 anos terminar, o pânico me levou até a casa dele. Mesmo que aquilo acabasse em um confronto feio, eu precisava de uma resposta. Em vez disso, encontrei um metamorfo que parecia exatamente com ele. Ronan, o prazo de 3 anos da Winter está quase acabando. Você realmente não vai aceitá-la como sua companheira vinculada? Vai deixar outro homem ficar com ela? Ronan lançou a ele um olhar de desdém. Por que eu aceitaria uma viúva como minha companheira vinculada? Se você a quer, vá em frente. Esqueça isso por um segundo. Quando chegou a sua vez com ela, você não poderia ter sido mais gentil? Você a deixou tão cansada que mal consegui me divertir ontem à noite. O outro metamorfo estalou a língua, irritado. Você é quem fala. Você faz a mesma coisa. Toda a cor sumiu do meu rosto, e eu me virei e corri de volta para casa. Meus olhos ardiam enquanto eu olhava para meu filhote, que ainda era jovem demais para entender qualquer coisa. Eu achava que Rory e eu finalmente teríamos um lar, mas tudo não passava de um desejo impossível. Para evitar que o clã me entregasse a algum metamorfo que eu nunca conhecesse, gastei até a última moeda que tinha para comprar uma passagem com uma caravana comercial. Eu nunca mais voltaria para aquele lugar. Essas moedas só vão te levar até o extremo norte. Depois disso, você terá que pagar mais. O velho shifter tinha um cano entre os dentes enquanto contava as moedas na minha mão. Quando terminou, me examinou atentamente. Viajar conosco não garante sua segurança. E o extremo norte não é apenas congelante. Os metamorfos de lá não gostam de forasteiros. Você é uma fêmea viajando com um filhote. Tem certeza de que quer fazer isso? Assenti sem hesitar, embora um sorriso amargo surgisse em meus lábios. Tudo bem. Apenas me leve até onde meu dinheiro permitir. Tudo bem. A caravana parte hoje à noite, e não vamos esperar por ninguém que se atrasar. Depois de agradecê-lo, voltei para casa, exausta. No momento em que abri a porta, vi um metamorfo alto de costas para mim. Ele sorria enquanto entretinha Rory com um pequeno gafanhoto feito de palha. Ao ouvir a porta, Rory desviou o olhar do gafanhoto com relutância. No instante em que me viu, acenou os braços e os estendeu na minha direção, pedindo colo. Mamãe! Ao ouvir sua voz, o metamorfo também se virou. Um traço de riso ainda permanecia em seus olhos levemente curvados. Winter, onde você estava? Eu procurei por você em todos os lugares. E você deixou Rory aqui sozinha. Eu não disse nada. Apenas encarei o rosto sorridente, idêntico ao de Ronan,
perdida em pensamentos. Agora que eu observava melhor, eles realmente eram diferentes. Ronan sempre foi preguiçoso e irritadiço, enquanto Calum era muito mais aberto e tranquilo. Seus olhos tinham os cantos levemente mais baixos, e seu sorriso era mais caloroso. Além dos rostos, eles quase não tinham nada em comum. Como eu demorei todos esses anos para perceber isso? Uma dor amarga subiu pela minha garganta. Abri os braços para Rory. Rory, venha aqui. Ela imediatamente se soltou dos braços de Calum e se jogou no meu abraço. Então levantou animada o gafanhoto de palha para que eu visse. Mamãe, Ronan me deu isso. Eu adorei. Assim que as palavras saíram da minha boca, ela me olhou nervosa. Então perguntou em voz baixa. Mamãe, quando o Ronan vai ser meu papai? Toby, o filho do vizinho, disse que se você não se tornar companheira do Ronan logo, o chefe do clã vai encontrar outro metamorfo masculino para ser meu papai. Apertei os lábios e acariciei suavemente a bochecha dela. Você gosta tanto assim do Ronan? Quando meu filhote assentiu sem hesitar, meus cílios tremeram. Olhei para o shifter que ainda estava ali e me preparei para revelar tudo. Winter, vim porque preciso conversar com você sobre uma coisa. A expressão de Calum ficou séria de repente. Fiquei paralisada por um momento, enquanto meu coração dava um salto. Rory olhou de um lado para o outro e depois, soltou obedientemente minha cintura e foi para o quarto dos fundos. A cortina caiu de volta ao lugar atrás dela. Instintivamente apertei um pedaço do tecido da minha roupa, sentindo a palma da mão úmida de suor. Então Calum finalmente falou. Winter, pensei muito sobre isso. Acho que deveríamos parar de nos ver. As palavras me atingiram como um trovão. Levantei a cabeça de repente e olhei para Calum, sentindo meu rosto perder a cor. É isso que você quer? Ou é... Era isso que Ronan queria? Calum não entendeu o que eu quis dizer, e apenas falou em um tom de desculpas. Honestamente, quando começamos, eu só queria um pouco de diversão. Antes que eu percebesse, quase 3 anos haviam se passado. Eu não vou aceitar uma viúva como minha companheira vinculada. Sinto muito por ter feito você perder tanto tempo. Quanto tempo falta para o seu prazo de 3 anos acabar? Olhei para ele sem palavras, segurando a verdade dentro de mim. 2 dias, respondi. Calum pareceu visivelmente aliviado. Não se preocupe. Quando chegar a hora, vou conversar com o chefe do clã e pedir que ele escolha um homem decente para você. Você ainda pode vir até mim se precisar de alguma coisa. Quando permaneci em silêncio, uma sombra passou por seus olhos. Ele forçou um sorriso. Na verdade, eu tenho um irmão gêmeo. Ele esteve fora em uma missão longa, mas ouvi dizer que vai voltar em breve. Posso apresentar vocês quando ele voltar, e então... Vá embora, interrompi. Calum congelou. Levantei a mão para cobrir o rosto. Minha palma estava quente e úmida, e parecia que a humilhação escorria por cada poro do meu corpo. Por favor, apenas vá. Pare de falar. Calum não disse nada. Depois do que pareceu uma eternidade, seus passos finalmente desapareceram ao longe. Um par de mãozinhas subiu e acariciou desajeitadamente minhas bochechas. Mamãe, não chore. Eu não fazia ideia de quando Rory havia saído do quarto dos fundos. Ela estava parada diante de mim, com os olhos cheios de lágrimas, mas ainda lutando desesperadamente para não chorar. O gafanhoto de palha que ela adorava momentos antes, agora estava abandonado no chão. Eu não gosto mais do Ronan. Eu odeio ele! Não fique triste, mamãe. Amanhã vou contar para todo mundo do clã o que ele fez. Vou dizer que ele te intimidou. Ele é mau. Quanto mais desesperadamente ela falava, mais chorava, e suas lágrimas caíam ainda mais rápido que as minhas. Eu ri mesmo em meio às lágrimas. Mamãe não está triste. Eu só acho que fui tão burra. Fui burra o bastante para perceber exatamente o que estava acontecendo, e ainda assim, ser a primeira a ser deixada para trás. Ronan não veio dizer aquelas palavras pessoalmente, mas depois de todas as mentiras e dos limites confusos dos últimos 3 anos, que diferença fazia? Ronan era Calum, e Calum era Ronan. Ter o irmão dele falando por ele não era diferente de Ronan estar parado na minha frente dizendo aquilo com a própria boca. Exausta demais para continuar pensando, olhei para meu filhote e perguntei suavemente. Rory, o que você diria se eu te levasse para um lugar novo? Eu já tinha me preparado para passar muito tempo tentando convencê-la. Deixar tudo que é familiar para trás podia parecer como arrancar um pedaço de si mesmo, até mesmo para um adulto. Quão mais difícil seria para um filhote que ainda nem tinha 5 anos? Antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, Rory respondeu. Eu quero ir. Onde quer que você vá, eu também quero ir. Olhei para seus olhos brilhantes e cheios de vida, sentindo meus lábios tremerem. Finalmente puxei-a para meus braços. Tudo bem. Vamos partir hoje à noite. Íamos embora naquela noite. Rory disse que queria se despedir de Toby, o garoto que morava ao lado, enquanto eu começava a arrumar nossas coisas em silêncio. Não havia muita coisa naquela casa que realmente pertencesse a nós. Depois de procurar por todos os cantos, encontrei apenas algumas trocas de roupa, Reddit, contos e afins. Os 2 metamorfos foram trazendo o restante das coisas para dentro da casa aos poucos. Nenhum dos 2 jamais teve a intenção de me tomar como companheira vinculada, mas ainda assim continuavam trazendo presentes e objetos para nós, um por um. Um sorriso amargo surgiu nos meus lábios. Meu olhar se fixou na caixa de tesouros de Rory sobre a mesa. Ela estava cheia de pedras lisas e coloridas, uma pequena boneca costurada em couro macio e várias penas bonitas. Ronan e Calum costumavam trazê-las para casa de vez em quando para agradar Rory. Antes de sair, Rory abraçou a caixa e me disse solenemente. Mamãe, eu não quero mais isso. Por favor, devolva para o Ronan.
Ele é mau. Então ela saiu o mais rápido que pôde, como se tivesse medo de mudar de ideia. Eu sabia que ela realmente não queria se desfazer daquilo. Cada item naquela caixa era precioso para ela havia muito tempo. Ela ficava chateada até mesmo quando alguém apenas tocava neles. Baixei a cabeça, dobrei nossas roupas e coloquei tudo dentro do meu embrulho. A porta se abriu de repente atrás de mim. Supondo que Rory tivesse voltado, não me virei. Rory, veja se você esqueceu alguma coisa. Antes que eu pudesse terminar a frase, um braço envolveu minha cintura e me puxou contra um peito quente. Antes que eu pudesse reagir, a boca dele desceu sobre a minha em um beijo urgente. Seus lábios pressionaram com força o canto da minha boca antes de descerem. Fiquei rígida por um instante e, em seguida, lutei desesperadamente para afastá-lo. O que você está fazendo? Coloquei a mão no maxilar de Ronan e o forcei a recuar. Seus olhos felinos escuros me encararam com irritação, e ele se inclinou como se quisesse me beijar novamente. Eu lhe dei um tapa. Ronan tocou a própria bochecha ardente, e sua expressão escureceu imediatamente. Que diabos há de errado com você hoje? Eu só te beijei. Se você não queria, poderia ter dito. Você realmente precisava me bater? Baixei o olhar e não respondi. Apenas cerrei minha mão trêmula em um punho. Ronan não insistiu naquele assunto. Em vez disso, olhou ao redor da sala. Quando percebeu o embrulho sobre a minha cama, franziu as sobrancelhas. O que você está fazendo? Limpando tudo? Eu disse que reformaria o lugar em alguns dias. Por que se preocupar em arrumar agora? Ele pegou o pote de barro sobre a mesa de madeira e o sacudiu. Depois, estalou a língua, torceu os lábios com desprezo e murmurou. O que é essa coisa que Calum te deu pelas minhas costas? Observei-o em silêncio, e de repente, achei tudo aquilo ridículo. Você esteve aqui esta manhã. Por que voltou? Ronan me encarou sem expressão. Quando eu estava... Ele parou no meio da frase. Seus olhos felinos se estreitaram enquanto seu olhar lentamente percorria meu corpo. Um segundo depois, ele veio até mim e estendeu a mão para abrir meu pescoço. Sem saber o que ele pretendia fazer, recuei alarmada. Por que você está recuando? Ele agarrou meus 2 pulsos e os segurou firmemente juntos. Suas pupilas se transformaram em fendas verticais e estreitas. O quê? Você me deixou tocar em você esta manhã, mas agora não posso fazer isso à tarde? Já dormimos juntos tantas vezes. Quem não soubesse da situação pensaria que uma viúva como você decidiu, de repente, agir como uma virgem. Fiquei paralisada, sentindo meu rosto queimar. A humilhação e a raiva me invadiram. Ronan agiu como se não se importasse. Ele se aproximou ainda mais e encarou meu rosto, como se estivesse perdido em pensamentos. Então, como se as palavras tivessem escapado antes que pudesse contê-las, disse: Winter, na verdade, eu... Saia. Ele congelou. O quê? Enquanto ele estava distraído, peguei o pote de barro sobre a mesa e joguei contra o rosto dele. Ronan reagiu rapidamente e desviou para o lado. O pote passou raspando por sua orelha antes de atingir a parede e se despedaçar no chão. Você está louca? Ele me encarou incrédulo, com o rosto distorcido pela raiva. Meus olhos ardiam enquanto eu o encarava de volta. Saia da minha casa! Nenhum de nós recuou enquanto permanecíamos frente a frente, tomados pela raiva. Ronan cerrou os dentes. Tudo bem, Winter. Seus 3 anos estão quase acabando, não estão? Eu vou embora. Só não se arrependa. Ele fez uma pausa e soltou uma risada debochada. Toda mulher viúva deste clã corre para conquistar o favor dos metamorfos masculinos. Mas você, para quem acha que está dando essa atitude? Devo estar louco. Por que estou desperdiçando meu tempo com alguém que já passou do auge e que já foi usada por outro homem, quando eu poderia estar com uma mulher mais jovem? Com essas palavras, ele se virou e saiu, batendo a porta atrás de si. O estrondo da porta me fez estremecer. Depois disso, deslizei lentamente pela borda da mesa até cair no chão. Ao anoitecer, levei Rory até o chefe do clã e pedi que nossos nomes fossem retirados dos registros do clã. A partir daquele momento, o clã não teria mais Winter e Rory entre os seus membros. No caminho para casa, a mãe de Toby correu até mim e me parou. Toby me disse que vocês vão embora. Isso é verdade? É tão repentino. Ontem estava tudo bem, e você disse que iria conversar com Ronan. Vocês 2 brigaram? Forcei um sorriso e balancei a cabeça. Não. Eu apenas percebi que não éramos certos um para o outro. Em vez de esperar meus 3 anos acabarem e ser entregue a algum metamorfo que eu nunca conheci, prefiro partir com Rory. A mãe de Toby suspirou com simpatia. Você teve tanto azar, Winter. Depois que seu companheiro vinculado morreu, você criou seu filhote sozinha por 3 anos. Então, justamente quando parecia que você e Ronan finalmente estavam se aproximando. Antes que ela pudesse terminar, risadas vieram de longe. Virei-me em direção ao som sem pensar. No crepúsculo que se aproximava, Ronan estava ao lado da fogueira, rindo com uma jovem fêmea. Ela sorria tão brilhantemente que seus olhos se enrugavam, enquanto a luz do fogo fazia o olhar felino de Ronan parecer quase gentil. Como se sentisse meu olhar, ele virou a cabeça. Nossos olhos se encontraram à distância. Ele parou por um instante, mas, em vez de se afastar, inclinou-se deliberadamente para mais perto da mulher. Ela corou e deu um leve empurrão nele, mas não recuou. Devagar, seus lábios se encontraram, e nenhum dos 2 parecia disposto a se afastar. A mãe de Toby também viu a cena. O choque em seu rosto imediatamente se transformou em raiva. Aquele Ronan... Está tudo bem. Levantei a mão para impedi-la, e em seguida, abaixei-me para chamar Rory, que ainda brincava com Toby. Rory, está na hora de irmos. Rory se despediu de Toby com relutância.
Depois, correu até mim e, por instinto, olhou na direção para onde eu estava olhando. Seu rostinho se contraiu, e ela se aconchegou nos meus braços. Acariciei seus cabelos, me despedi de Toby e da mãe dele uma última vez, e nunca mais olhei para a fogueira. Depois de acomodar Rory, levei sua caixa de tesouros até o portão do pátio da casa que Ronan e Caleb compartilhavam. As coisas dentro daquela caixa já haviam significado o mundo para ela, e eu não queria deixá-las para trás em nossa antiga casa. Quando o clã entregasse aquele lugar para outra mulher, a caixa poderia simplesmente ser jogada fora como lixo. Depois de pensar melhor, decidi devolvê-la. Abaixei-me e estava prestes a colocá-la no chão quando a porta se abriu de repente por dentro. Caleb estava parado na entrada. No momento em que me viu, seu corpo inteiro ficou rígido. Winter! Ele gaguejou, os dedos apertando o batente da porta. O pânico em seu rosto me disse tudo o que eu precisava saber. Ronan provavelmente o havia avisado antes de sair para não aparecer e correr o risco de ser visto. Eu não o confrontei. Apenas estendi a caixa. Caleb a recebeu por instinto. Quando olhou para baixo e reconheceu os pertences de Rory, sua garganta se apertou. O que isso significa? Perguntou com uma voz rouca. Rory disse que algumas coisas dentro estavam quebradas. Ela quer que Ronan conserte. Era uma mentira, mas uma expressão de compreensão passou pelo rosto de Caleb, e ele acreditou em mim. Observei em silêncio seus olhos baixos e, de repente, senti como se estivesse olhando para um estranho. Durante todos esses anos, qual dos dois eu realmente amei? Ronan ou Caleb? Nem eu conseguia mais distinguir. Talvez eu tivesse amado os dois, cada um de uma maneira diferente. Mas nada disso importava mais. Callum. De repente, pronunciei o nome dele em voz alta. Aquele nome familiar, mas ao mesmo tempo estranhamente distante, foi levado pelo vento. Caleb ergueu o olhar sem expressão, como se não tivesse certeza de que havia me ouvido. Eu não me importei, e continuei. Vou voltar para pegar a caixa depois que tudo estiver consertado. Isso também era mentira. Eu nunca voltaria. Os olhos de Caleb brilharam, e ele assentiu. Sem problema. Se você estiver ocupada, posso levar até você. Sorri para ele sem responder e me virei. Eu não fazia ideia de que, atrás de mim, seus olhos âmbar permaneceram fixos em minha figura enquanto eu me afastava. Depois que caminhei um pouco, Rory me viu de longe e correu até mim. Ela segurou minha mão. Mamãe, rápido. Fiz um novo amigo. Quero que você o conheça. Ela puxou minha mão com tanta força que quase tropecei. Então subi na carroça. Um metamorfo alto estava encostado nela. Um pano cobria a metade inferior de seu rosto, deixando visíveis a ponte forte do nariz e um raro par de olhos felinos profundos, da cor de um lago azul. Ele me lançou um olhar breve e indiferente. Rory estava agachada diante dele, observando fascinada enquanto o cordão se transformava em diferentes formas entre seus dedos. O velho shifter, com o tubo entre os dentes, enfiou a cabeça na carroça e contou os passageiros. Todos estão aqui? Se sim, vamos embora. As rodas da carroça começaram a girar lentamente. Rory segurava a pequena borboleta que o shifter havia tecido para ela com o cordão vermelho e se aconchegava nos meus braços. Quando o último vestígio do pôr do sol desapareceu, abaixei a cabeça e beijei a testa do meu filhote. Eu não queria mais Ronan nem Caleb. A partir daquele momento, seríamos apenas eu e Rory. Caleb colocou a caixa de tesouros sobre a mesa e abriu a tampa. Ele examinou cada item dentro dela, um por um. Tudo estava perfeitamente intacto. Ele não conseguiu encontrar sequer um arranhão. Suas sobrancelhas se franziram enquanto uma leve sensação de inquietação tomava conta dele. Por fim, fechou a tampa e tomou uma decisão. Quando Ronan voltasse naquela noite e chegasse a vez de Caleb sair em nome do irmão, ele contaria tudo a Winter. Confessaria que havia se apaixonado por ela há muito tempo. Ele ficou aliviado por Ronan não querer aceitá-la como sua companheira vinculada. Se fosse assim, então Caleb se tornaria o companheiro dela. Depois que revelasse a verdade, nunca mais precisaria ficar ao lado dela fingindo ser Ronan. A partir daquele momento, poderia aparecer diante dela como Caleb, como ele realmente era. Poderia segurar sua mão abertamente, contar a todo o clã que ela era sua companheira, e ouvir Rory chamá-lo de papai. Esse pensamento fez a respiração de Caleb acelerar. Ele olhou ansiosamente pela janela. O sol já havia se posto, mas não havia nenhum sinal de alguém no caminho do lado de fora. Ele esperou e esperou. A noite se aprofundou, mas Ronan ainda não havia voltado. Os lábios de Callum se apertaram, e sua expressão ficou fria. De repente, ele se levantou e saiu. Em outro lugar, Ronan caminhava por um dos caminhos do clã, quando parou. Seu olhar baixou enquanto o arrependimento se instalava em seu coração. Ele se arrependeu das coisas horríveis que havia dito naquela tarde, e da maneira como fez Winter chorar. Também se arrependeu de ter beijado outra mulher de propósito na frente dela apenas para provocá-la. O que havia de errado com ele? Por que tinha sido tão cruel com ela se no fim só estava tornando a si mesmo infeliz? Ronan se agachou, passou as duas mãos pelos cabelos e os puxou com força. Ele se lembrou do olhar vazio nos olhos de Winter, e uma dor inquietante se espalhou pelo peito. O pânico cresceu lentamente dentro dele, apertando seus pulmões até que respirar se tornou difícil. Ele se levantou rapidamente e virou-se na direção oposta. Esqueça isso. Ele iria pedir desculpas a Winter. Precisava consertar as coisas entre eles. Afinal, ele tinha ido até a casa dela naquela tarde, porque pretendia conversar sobre se tornarem companheiros vinculados. Ele havia hesitado por tempo demais. Era orgulhoso demais para admitir diante dos outros metamorfos masculinos que queria tomar uma mulher viúva como sua companheira vinculada. Tinha medo de que rissem dele. Todas as vezes que as palavras chegavam aos seus lábios, aquele pedaço ridículo de orgulho fazia com que ele as engolisse. Mesmo quando Caleb perguntou sobre isso na noite anterior, Ronan fingiu não se importar. Ainda assim, passou a noite inteira se revirando, incapaz de dormir, com Winter ocupando cada pensamento seu.
No começo, ele acreditava que ela era apenas uma distração. Ela era uma fêmea viúva com um filhote, alguém que ele poderia ajudar de vez em quando enquanto passava o tempo. Ele nunca imaginou que acabaria se apaixonando por ela. Agora, se arrependia disso a cada momento em que permanecia acordado. Arrependia-se de ter concordado em participar daquele jogo distorcido com seu irmão gêmeo. Naquela época, parecia emocionante e divertido. Agora, sempre que imaginava Caleb deitado naquela cama ou beijando os lábios daquela mulher, Ronan sentia o ciúme queimar dentro dele. Que idiota ele tinha sido. Ronan acelerou os passos até quase começar a correr. Era como se algo invisível o empurrasse para frente, dizendo para ir cada vez mais rápido. Mas, quando finalmente chegou, parou abruptamente. Um metamorfo masculino estava de costas para Ronan, parado do lado de fora da casa de Winter. Sua mandíbula estava cerrada enquanto encarava a casa em silêncio. Caleb. Ronan diminuiu o ritmo até parar e chamou o nome do irmão com hesitação. Ao ouvir sua voz, Caleb se virou. A escuridão escondia grande parte de sua expressão, mas seus olhos felinos âmbar, normalmente tão brilhantes, haviam se tornado assustadoramente sombrios. Reddit contos e afins. Ronan franziu a testa ao encará-lo. O que você está fazendo aqui? Os lábios de Caleb se curvaram em um sorriso zombeteiro. A noite deveria ser minha vez, mas você demorou uma eternidade para voltar. Então eu deveria estar perguntando o que você está fazendo aqui. Os gêmeos se encararam através da escuridão. O vento passou pelo espaço entre eles, e a hostilidade no ar aumentava a cada segundo. Um estrondo repentino assustou a família de Toby, que estava nas proximidades. O pai de Toby jogou uma capa sobre os ombros e abriu o portão do pátio para olhar do lado de fora. A cena diante dele o fez parar de repente. Sob a luz do luar, dois metamorfos idênticos estavam envolvidos em uma briga violenta. A mãe de Toby puxou cautelosamente a manga do companheiro. O que está acontecendo? Ela se inclinou ao lado dele, e no instante seguinte, seus olhos se arregalaram em choque. Ronan tinha Caleb preso no chão, com as duas mãos apertando o pescoço do irmão. Seus olhos estavam vermelhos, e ele parecia pronto para despedaçar Caleb. Quem te deu o direito de se apaixonar por ela? O rosto de Caleb ficou vermelho enquanto Ronan o sufocava. Ele segurou o pulso de Ronan, mas não tentou resistir. Em vez disso, sustentou o olhar desafiador e conseguiu dizer com dificuldade. Isso não é da sua conta. Você era quem não a queria. Eu nunca disse que não a queria, Ronan gritou. No momento em que as palavras saíram de sua boca, sua confiança vacilou. Eu só... Ainda não tinha contado a ela. Caleb observou o quanto o irmão estava abalado, e de repente, riu. Ronan ficou tenso diante da zombaria. Ciúme e fúria passaram por seus olhos, e seu aperto aumentou antes que ele conseguisse se controlar. Mais cor desapareceu do rosto de Caleb, mas ainda não havia medo em seu olhar. Seus lábios se curvaram enquanto dizia devagar e claramente. Eu também a amo. Tanto quanto você. Covarde. O punho de Ronan passou zunindo perto da orelha de Caleb e atingiu o chão com um estrondo pesado. Caleb permaneceu imóvel e olhou para o irmão, que parecia estar com lágrimas nos olhos. Ronan pairava sobre ele com o maxilar cerrado. Droga, você percebe de quem era a identidade que usava quando estava com ela? Ele olhou para o rosto idêntico ao seu e, de repente, soltou uma risada amarga. Quem diabos você pensa que é? Nos últimos 3 anos, Winter só conheceu Ronan. Caleb nem sequer existiu para ela. Os olhos de Caleb ficaram vermelhos diante da provocação. Sua mão se fechou em punho, mas antes que pudesse se mover, uma voz cortou o silêncio. Quem disse isso? Os 2 irmãos se viraram para a mãe de Toby. Sua voz estava fria como gelo. Eu estava me perguntando por que Winter decidiu partir de repente. Agora eu sei. Vocês 2 brincaram com ela durante 3 anos inteiros. Ela apontou com o queixo para o pátio ao lado. De que adianta ficarem se machucando aqui fora? Ela já foi embora com o filhote. Ela... partiu? O rosto de Ronan ficou pálido quando ele soltou Caleb de repente. Como ela pôde ter ido embora? Caleb ficou olhando sem expressão por um momento. Então, tropeçando, correu até o pátio de 4. Ele empurrou a porta para abri-la. A casa escura estava completamente vazia. O único som dentro dela era o da própria respiração. Seus olhos felinos, afiados mesmo na escuridão, percorreram o quarto freneticamente. Caleb caiu no chão com um baque, esbarrando em Ronan, que vinha logo atrás dele. Winter realmente havia levado Rory e ido embora. Depois de meio mês viajando na carroça, finalmente chegamos ao extremo norte. Era muito mais frio ali do que no nosso antigo clã. Rory estava enrolada no casaco de Soren, o metamorfo leopardo das neves. Suas sobrancelhas estavam franzidas enquanto ela tentava trançar o cordão vermelho do jeito que ele vinha ensinando durante toda a viagem. Seus pequenos dedos se atrapalhavam, amarrando e desfazendo os mesmos nós repetidas vezes, até que gotinhas de suor surgiram na ponta do seu nariz. Essa parte precisa ser revisada. Soren falou suavemente e estendeu a mão para girar o cordão na direção correta para ela. Observei as 2 figuras, uma grande e outra pequena, sentadas próximas uma da outra, e quase não consegui me obrigar a interromper. Antes da viagem, eu achava que ele era frio e difícil de se aproximar. Não demorou muito para perceber que ele era apenas reservado. Se alguém se inclinasse demais ao falar com ele, suas orelhas ficavam vermelhas. Se a conversa durasse mais do que algumas frases, ele começava a gaguejar. Na primeira vez que vi isso acontecer, fiquei surpresa. Depois descobri que, apesar de sua aparência madura, ele havia acabado de atingir a maioridade.
O velho metamorfo havia mencionado que o jovem metamorfo Leopardo das Neves deixara o extremo norte para ganhar experiência e conhecer mais do mundo. O sol começava a se pôr, então finalmente chamei Rory. Rory, é aqui que vamos descer. A decepção tomou conta do rosto dela. Ela empurrou o cordão vermelho inacabado para as mãos de Soren. Soren, eu preciso ir agora. Eu queria terminar isso e entregar para você, mas não consegui terminar a tempo. Ela parou por um instante, depois ficou na ponta dos pés e deu um beijo estalado na bochecha dele. Tchau, Soren. Então voltou correndo para o meu lado. Peguei a mão dela e estava prestes a descer quando uma voz veio atrás de mim. Winter. Parei e me virei. Soren ainda estava na carroça, seus olhos azuis brilhando enquanto me observava. Percebendo que havia gaguejado, ele apertou os lábios antes de tentar novamente. Você encontrou um lugar para ficar? Se ainda não... Claro que não. Rory interrompeu animada. Soren, você é do extremo norte, certo? Isso significa que você tem um lugar para morar, não é? Mamãe e eu podemos ficar com você? Ela juntou suas pequenas mãos e me olhou com uma expressão suplicante. As travessuras dela me deixaram ao mesmo tempo exasperada e divertida. Meu olhar se voltou para Soren e percebi que as pontas de suas orelhas haviam ficado vermelhas como tomates. Depois de hesitar por um momento, olhei para Rory. Tudo bem, mas não podemos incomodá-lo por muito tempo. Então olhei para Soren. Tudo bem para você? Ele assentiu quase imediatamente. Sem dizer mais nada, pegou meu embrulho e pulou da carroça com facilidade. Assim que seus pés tocaram o chão, ele se virou e estendeu a mão para mim. Hesitei, e de repente senti o calor subir às minhas bochechas. Antes que eu pudesse alcançá-la, Rory segurou minha mão impacientemente e a colocou diretamente na palma de Soren. Rápido, mamãe. Depois que o Soren carregar você, ele ainda precisa me carregar. Você... Lancei um olhar por cima do ombro para ela, mas, mesmo assim, apertei a mão de Soren. O clã de Soren era enorme. Tanto os machos quanto as fêmeas eram consideravelmente mais altos do que os membros do clã do sul que eu havia deixado para trás. As fêmeas dali eram tão calorosas e entusiasmadas que eu mal sabia como reagir. Tinham ombros largos e braços fortes, e se moviam com passos firmes e confiantes. Ouvi dizer que todos haviam crescido no frio intenso e na neve. Todos eram habilidosos na caça e em cortar lenha. Elas me cercaram 2 vezes, apertaram meu braço e suspiraram preocupadas. Você é tão pequena que parece um filhote, mas já teve um. O fato de elas apertarem meu braço me deixou um pouco insegura. Não pude deixar de lembrar do aviso do velho metamorfo de que os nortistas eram hostis com forasteiros. Pelo visto, aquilo era apenas um boato. No começo, eu havia planejado ficar apenas alguns dias, enquanto aprendia como as coisas funcionavam. No entanto, pouco a pouco, comecei a considerar a possibilidade de me estabelecer ali permanentemente. Depois de encontrar um lar para nós e resolver os detalhes práticos, percebi que não via Soren havia algum tempo. Quando perguntei por ele, descobri que havia saído de casa sem permissão. Apenas alguns dias depois de seu retorno, seus pais o levaram de volta e o repreenderam severamente. Na próxima vez que o vi, seus pais vieram me visitar e o trouxeram junto. Naquela noite, sua mãe preparou uma enorme panela de ensopado de carne e assou pães achatados frescos. Rory sentou-se ao lado dela, feliz enquanto era alimentada, até que sua boquinha ficou brilhando de gordura. Soren sentou-se perto de mim, bebendo seu ensopado em silêncio, com os olhos baixos. À luz do fogo, um leve rubor apareceu na base de suas orelhas. Fiquei surpresa ao saber que Soren trouxe uma mulher com ele, disse sua mãe, olhando para mim com um sorriso caloroso. Obrigada por cuidar dele durante a viagem. Ela cutucou com o cotovelo o homem muito maior sentado ao seu lado. O pai de Soren fez uma pausa e limpou a garganta. Você é Winter, certo? Já que pretende ficar aqui, já pensou no que fará a seguir? Antes que eu pudesse responder, Soren ergueu o olhar e lançou ao pai um olhar nervoso. Ainda não pensei tão longe, respondi com um sorriso. Quero me estabelecer primeiro. A mãe de Soren limpou o canto da boca de Rory. O extremo norte não é como o sul. As mulheres são raras por aqui e vivem muito afastadas umas das outras. Uma fêmea criando um filhote sozinha é ainda mais incomum. Soren engoliu em seco. Mãe, não. O que eu disse? Sua mãe pareceu levemente ofendida. Estou apenas pensando em Winter. Criar um filhote sozinha, sem um parceiro vinculado para ajudar, não é uma tarefa fácil, especialmente em um lugar como o extremo norte. Enquanto falava, ela olhou para Soren de maneira significativa e sorriu. Mas as fêmeas são preciosas aqui. Qualquer família do clã ficaria encantada em recebê-la. Se quiser, posso levá-la amanhã para conhecer algumas famílias. Muitas já perguntaram sobre você. A mão de Soren apertou a tigela. Sorri suavemente. Agradeço a intenção, mas acabei de chegar. Ainda não pensei sobre isso. Sua mãe não se ofendeu. Ela sorriu e encheu minha tigela com mais ensopado. Não há pressa. Vá com calma. Você tem bastante tempo. Quando a refeição terminou, a noite já havia caído completamente. Rory bocejou, sua cabecinha balançando enquanto lutava para manter os olhos abertos. Soren acompanhou os pais até a porta, mas de repente se virou e voltou. O fogo tremeluzia atrás dele, fazendo seus olhos felinos, normalmente distantes e de um azul profundo, parecerem brilhar e desaparecer na escuridão. Winter. Olhei para ele. Reddit Contos e Afins. A partir daquele momento, Soren ficou muito mais atencioso. Era a primeira vez que cortejava alguém por quem realmente havia se apaixonado, então ele era muito mais desajeitado do que Ronan e Caleb. Mas fazia muito tempo desde que alguém havia me oferecido um afeto tão puro e sincero.
Com o passar do tempo, eu não conseguia deixar de me emocionar com ele. Mais do que meus próprios sentimentos, porém, eu me importava com os sentimentos de Rory. O afeto de um filhote podia mudar rapidamente. Como mãe dela, por que eu não deveria dar a ela aquilo que desejava, desde que isso a fizesse feliz? Decidi que aceitaria Soren depois da feira do degelo da primavera, e até combinei de encontrá-lo durante o evento. A feira era a celebração mais animada do extremo norte depois do primeiro degelo da primavera. Eu nunca havia visto um mercado tão grande. Para Rory, tudo era novo e fascinante. Quando passamos por uma barraca de brinquedos, ela parou de repente, com os olhos fixos em cada pequeno detalhe. Ela estava prestes a me pedir algo quando alguém a atingiu por trás. Meu coração disparou quando Rory começou a cair, mas um par de mãos a segurou antes que ela atingisse o chão. Rory. Olhei para o metamorfo diante de nós. Ele parecia ter acabado de chegar ao extremo norte, e minha expressão ficou cada vez mais fria. No momento em que Rory percebeu quem a havia segurado, ela congelou. Então afastou as mãos dele e correu de volta para mim. Sem dizer uma palavra, agarrou minhas roupas e lançou a Calum um olhar cheio de desprezo. Calum ficou imóvel diante do olhar hostil do filhote que um dia o adorara. Ele abaixou as mãos lentamente e depois olhou para mim com um sorriso amargo. Winter, parece que minha sorte ainda existe. Eu encontrei você antes de Ronan. O fato de ele conseguir dizer aquilo significava que já sabia que eu havia descoberto a mentira que ele e o irmão haviam mantido por 3 anos. Mas qual era a diferença? Nada poderia voltar a ser como antes. Eles haviam me enganado. Essa era a verdade. Puxei Rory para mais perto e comecei a passar por ele. Winter! O pânico apareceu na voz de Calum. Ele estendeu a mão em direção ao meu braço. Por favor, apenas me escute. Só uma frase. Naquele momento, alguém abriu caminho pela multidão. Ronan empurrava as pessoas à sua frente, ofegante enquanto corria. Calum, para onde você foi? Combinamos de nos encontrar depois que chegássemos ao extremo norte e procurar o Winter juntos. Por que você saiu sozinho? Sua voz morreu de repente. Ronan parou abruptamente. Winter? A alegria passou pelo rosto dele. Ele atravessou as pessoas que ainda estavam entre nós e caminhou diretamente até mim, incapaz de desviar os olhos do meu rosto. Com um dos gêmeos à minha frente e o outro atrás de mim, eu estava encurralada. Apertei a mão de Rory, frustrada. Ronan parou diante de mim, e seu olhar percorreu meu rosto repetidamente, como se tentasse absorver todas as mudanças que os últimos meses haviam trazido. Ele levantou a mão e, hesitante, estendeu-a em direção ao meu rosto. Rory de repente colocou a cabeça para fora do meu lado e mostrou seus pequenos dentes para ele. Seus olhos redondos estavam cheios de rejeição e hostilidade. Ronan retirou a mão e olhou para ela sem saber o que fazer. Depois de um longo momento, ele voltou a olhar para mim. Sua voz saiu rouca e tensa. Winter, eu sei que estava errado. Fui um canalha durante aqueles 3 anos. Achei que uma mulher viúva seria fácil de enganar, fácil de lidar e fácil de substituir quando eu me cansasse. Depois comecei a perder o interesse pelo jogo, então convenci Calum a participar. Mas eu me arrependo. Lamento tanto que gostaria de poder voltar no tempo e matar a versão antiga de mim mesmo. Ele parou, parecendo perdido. Naquele dia, quando fui até sua casa, eu ia pedir para você se tornar minha companheira vinculada. Eu nunca quis abandonar você. Antes que pudesse terminar, Calum o puxou para o lado. Ronan me olhou com uma expressão suplicante. Ergui os olhos para ele, cansada. Terminou? Ele congelou e depois assentiu. Tudo bem. Eu perdoo você. Agora vá. Ronan parecia como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada sobre ele. Ele ficou imóvel enquanto eu passava por ele. No segundo seguinte, Calum segurou minha mão. Ronan, você é um idiota? Se você deixar o Winter ir embora agora, realmente acha que vai encontrá-la novamente? Enquanto nos obrigavam a subir na carroça, Rory chorava e se debatia. Ela cravou os dentes na mão de Calum. Ele apenas franziu a testa antes de lhe dar um sorriso gentil. Se isso fizer você se sentir melhor, pode me morder o quanto quiser. O que há de tão bom nesse lugar congelado onde tudo o que acontece é nevar? Quando a primavera chegar e o sul esquentar, vou levar você para pescar novamente. Você não sempre adorou sair comigo? Rory soltou a mão dele e o encarou furiosa. Eu não quero. Vocês dois são mentirosos. Deixem a mamãe ir. Soltem minha mãe. Queremos voltar. Quero encontrar Soren. Calum ficou imóvel, e sua expressão escureceu. Quem é Soren? Rory se recusou a responder. Ela se escondeu nos meus braços, chorando tanto que seu corpo inteiro tremia. Minhas mãos e meus pés estavam amarrados, e olhei friamente para Calum. Ele apertou os lábios. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Ronan entrou na carroça. Ele empurrou Calum para o lado e segurou minha mão. Winter, por favor, não me culpe. Quando voltarmos para o clã, você pode me bater ou gritar comigo o quanto quiser. Me dê 3 meses. Não, 1 mês. Se depois disso você ainda se sentir desconfortável lá, ou continuar me odiando, eu vou trazer você de volta. Tudo bem? Apenas me dê uma chance de compensar tudo. Por favor. Virei o rosto e soltei um suspiro frio. Ronan, nunca mais vou confiar em um mentiroso. E por que você está me levando de volta com vocês dois? Pretende continuar se revezando para viver comigo? Ronan congelou. Ele olhou para trás para Calum, que já o observava. Os olhares dos dois se encontraram. Ronan foi o primeiro a se virar novamente para mim. Sua voz ficou firme. Nunca. Winter, a partir deste momento, ele e eu terminamos. Não quero mais nada com ele. Se eu não tivesse sido estúpido o suficiente para envolvê-lo nisso, ele nunca teria tido a chance de ter você.
Você nunca deveria ter sido dele. A expressão de Caleb mudou instantaneamente. O que você acabou de dizer? Ronan não se virou. Apenas apertou minha mão suavemente e respondeu com calma. Eu disse que esses 3 anos não dão a ele nenhum direito sobre você. A partir de agora, serei o único cuidando de Winter. Sem reivindicação? Caleb exigiu. Repita isso. Foi você quem veio até mim primeiro. Isso foi antes. As coisas mudaram agora. Como elas mudaram? Caleb se virou de repente para mim, com os cantos dos olhos vermelhos. Winter, eu não sou como ele. Meu irmão foi covarde demais para aceitar você como companheira vinculada mesmo depois de 3 anos. Se você voltar para ele, quem garante que ele não vai abandonar você novamente quando se cansar? Eu não vou fazer isso. Eu amei você o tempo todo. Se ele não tivesse ido atrás de você pelas minhas costas, e se minha missão não tivesse me mantido afastado até ser tarde demais, ele nunca teria tido uma chance com você. Eu nunca teria precisado fingir ser ele apenas para me aproximar de você. Como assim? Ronan se virou e agarrou Caleb pela gola. Os dois bateram contra a lateral de madeira da carroça com um baque surdo. Naquele momento, a carroça balançou violentamente. O vento levantou a cortina, revelando a enorme figura do lado de fora. Um gigantesco leopardo das neves de pelo branco puro estava parado no meio da estrada. Suas 4 patas estavam profundamente enterradas na neve, e seus olhos azul profundo estavam fixos na carroça. Rory levantou a cabeça do meu peito, e seus olhos brilharam imediatamente. Soren! Os 2 metamorfos tigres se viraram para ele com cautela. Meu coração apertou ao ver o sangue ainda escorrendo do ferimento na pata dianteira do leopardo das neves. A carroça já havia viajado por muito tempo. Soren havia corrido do extremo norte até ali para nos alcançar. Os 3 metamorfos logo se envolveram em uma luta brutal. Os 2 tigres atacavam de lados opostos. Embora Soren fosse grande e forte, o cansaço e os ferimentos diminuíam consideravelmente sua velocidade. Minhas mãos e meus pés ainda estavam amarrados, deixando-me impotente enquanto Ronan e Caleb se aproximavam dele pelos 2 lados. Rory já chorava tanto que mal conseguia respirar, chamando o nome de Soren repetidamente. Seus gritos desesperados fizeram Soren olhar para ela com preocupação. No momento em que sua atenção se desviou, Ronan apoiou o pé sobre a pata dianteira ferida do leopardo das neves. O leopardo soltou um rosnado baixo de dor. Seu corpo ficou rígido por um instante antes de desabar fracamente no chão, com a respiração cada vez mais pesada. Chega! Finalmente consegui me libertar das cordas que havia passado toda a viagem esfregando. Cambaleei para fora da carroça e me joguei na frente de Soren. Os 2 metamorfos tigres congelaram quando me viram. Vamos! Por que pararam? Se vocês machucarem ele ainda mais, nunca vou perdoar nenhum dos 2. Nunca! Winter! Ronan me encarou incrédulo. Dei um passo para trás, protegendo Soren com ainda mais firmeza usando meu próprio corpo. Até Rory pulou da carroça e correu para ficar diante de nós. Ela estava apavorada. Seu pequeno corpo tremia enquanto imitava minha postura e abria os braços de forma protetora. Não machuque o Soren, e não machuque a mamãe também. O medo nos olhos do filhote fez os 2 machos pararem de repente. Caleb foi especialmente abalado. Seus lábios tremeram, mas nenhuma palavra saiu. Ele havia passado muito mais tempo com Rory do que Ronan. Foi ele quem colocou a maioria dos tesouros na caixa dela, um por um. Na primeira vez que Rory chamou Ronan, ela estava olhando para ele. Ele sonhava com o dia em que finalmente poderia ficar diante dela como ele mesmo e ouvi-la chamá-lo de papai, em vez de chamá-lo pelo nome do irmão. Mas uma escolha errada levou a outra. Toda a relação deles havia sido construída sobre uma mentira desde o começo. Mesmo naquele momento, Rory ainda não sabia o verdadeiro nome de Caleb. Ronan avançou apressadamente. Winter, há quanto tempo você conhece esse leopardo das neves? Como você pode proteger outro homem bem diante dos meus olhos? O restante das palavras ficou preso em sua garganta. Ele encarou o leopardo das neves ofegante atrás de mim, com os olhos cheios de relutância e dor. Respirei fundo e decidi contar tudo a eles. Ele não é apenas outro metamorfo. Eu vou me tornar a companheira vinculada dele. Por um instante, os 3 homens me olharam em choque. A expressão de Ronan ficou desesperada, e ele abriu a boca para argumentar, mas Caleb segurou seu braço. Deixe para lá, Ronan, disse ele baixinho. Não havia mais nada para salvar. Eles realmente haviam perdido a fêmea e o filhote que amavam. Como assim deixar para lá? Eu não vou... Ronan afastou a mão dele, mas antes que pudesse terminar, Caleb o puxou em direção à carroça. Nossos olhares se encontraram através da neve. O olhar de Ronan se moveu lentamente do meu rosto para Rory. Desespero, confusão e arrependimento se misturavam em seus olhos. No fim, tudo o que restou foi um sorriso amargo. Desculpa, Winter. Desculpa, Rory. Voltei para o extremo norte com Soren. Rory havia adormecido encostada no meu ombro. Soren permaneceu em silêncio durante toda a viagem, mantendo a cabeça baixa enquanto caminhava. De vez em quando, ele lançava um olhar para mim e rapidamente desviava o rosto. Finalmente não conseguiu mais se conter. O que você disse lá atrás? Ele havia começado a gaguejar novamente. Sorri sem jeito. Depois, cobri os olhos de Rory com uma mão e me inclinei para dar um beijo suave na bochecha de Soren. Sua respiração parou. Afastei-me e olhei para seus grandes olhos felinos azul profundo com um sorriso. Era isso que eu quis dizer. Agora entendeu? Soren ficou completamente imóvel. Depois de um longo momento, um rubor intenso se espalhou pelas pontas de suas orelhas. Sua boca se abriu, mas apenas alguns sons sem sentido saíram. Por fim, virou o rosto rapidamente e fixou o olhar nas montanhas nevadas ao longe.
Rory se mexeu em meus braços e murmurou sonolenta. Mamãe, já chegamos? Quase. Baixei a cabeça e beijei sua testa. Então olhei para o metamorfo ao meu lado, cujas orelhas ainda estavam vermelhas enquanto ele fingia observar o céu, e continuei caminhando. Seus passos desajeitados ecoavam atrás de mim. Depois de um tempo, o vento trouxe sua voz até meus ouvidos. Eu não vou deixar você se arrepender disso. A neve do extremo norte começou a derreter. Pequenos pontos verdes surgiram entre os galhos. Parecia que eu realmente poderia construir uma boa vida ali e passar o resto dos meus dias naquele lugar. Fim, que Deus te abençoe.